Bom dia ou boa tarde, que eu não sei que horas que os senhores e as senhoras vão ver esse vídeo. Bom, esse vídeo, esse vídeo é para quem segue algum partido político ou para quem segue algum político. Se você não segue nenhum partido político, se você não segue nenhum político, pula esse vídeo, tá? É, é, e aí, Grupo Globo? Eu era para estar me expondo desse jeito? Não era, né? Bom, esse vídeo é para me solicitar uma audiência com o senhor e com a senhora, liderança política, para tratar de um assunto urgente e de grande relevância pública, relacionada a fatos que impactam na vida de muitos partidos políticos e na vida de muitos políticos, já que se trata do grupo que está controlando o sistema, né? E que esse grupo está controlando o sistema através de mim. Através de mim. O meu nome é Sibaldo Reis Soares, eu moro no Jardim das Oliveiras, na Avenida Córrego de Tico Preto. O número do meu celular é 73998222981. Eu estou pedindo para marcar na agenda de vocês, para mim conversar com vocês e explicar e provar para vocês. Primeiro eu quero deixar bem claro para os senhores e para as senhoras, os senhores têm conhecimento, né? Eu não tenho ninguém doente em casa, precisando de nenhum tipo de favor. Eu não vou pedir vaga de emprego para vocês. Eu não vou pedir dinheiro emprestado para vocês. Eu só quero marcar na agenda de vocês para conversar e explicar para vocês, provar para vocês como é que eu estou lutando contra esse grupo que está controlando o sistema. Estou com minha aparência horrível por culpa que eu estou lutando contra esse grupo há mais de 26 anos. Estou lutando contra esse grupo há mais de 26 anos. O que esse grupo fez está sem limite. Está sem limite. Depois que os senhores me ouvir, vão ficar perplexos. Eu espero que os senhores tenham o conhecimento de entender que a cura do mal vem da onde menos se espera. Vem da onde menos se espera, tá? O que esse grupo fez, quando eu explicar para vocês e provar para vocês, os senhores vão ficar perplexos. Os senhores sabem, têm um conhecimento e um entendimento que houve um entendimento no sistema do Brasil que Deus ele é brasileiro. Houve um entendimento no sistema do Brasil e o Grupo Globo que está controlando o sistema, que é esse tubarão branco da mídia. O Grupo Globo, que é uma organização criminosa americana, que está em mais de 31 países do mundo e que está controlando o sistema, que o Grupo Globo está controlando o sistema. O Grupo Globo sabe que houve um entendimento no sistema do Brasil que Deus ele é brasileiro. Houve um entendimento do sistema do Brasil com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Houve um entendimento no sistema do Brasil com o Fernando Henrique Cardoso. Houve um entendimento no sistema do Brasil com o Lula, com 9 dedos. E eu vou conseguir explicar isso tudo para vocês quando eu te sentar na mesa com vocês e eu explicar tudo isso para vocês. Eu vou conseguir explicar e eu vou provar para vocês, tá? Houve um entendimento com Lula com 9 dedos. Que Deus ele é brasileiro e eu tô lutando contra esse grupo desse jeito, igual um anão, tá? Igual um anão. Aí veja só, o nosso sistema está sendo controlado por esse grupo, que é esse tubarão branco da mídia, que é o Grupo Globo. As pessoas que fazem parte desse grupo, eles têm uma mente medíocre, uma filosofia de vida medíocre, de que o Brasil é um sistema capitalista, que aqui tudo tem um preço a se pagar. Esse grupo me cobrou um preço muito alto quando eu apenas era um menino. Qual foi o preço que esse grupo me cobrou quando eu era um menino, com 9 anos de idade, tá? Eu fui molestado pelo pedófilo, era meu cunhado, tá? Fui molestado por eles. Isso não era para estar sendo explicado assim. Isso era Grupo Globo, para me estar explicando assim e botar nas redes sociais. Mas por culpa do que esse Grupo Globo fez, que está sem limite, e eu tenho que me expor desse jeito. Por falta de conhecimento de todos os partidos políticos, que eu estou há 2 anos tentando procurar em vocês, tentando entrar em contato com vocês, eu não estou conseguindo. E agora eu tenho que me expor assim nas redes sociais desse jeito. Aí sim, aí esse Grupo Globo
sabe que houve um entendimento no sistema do Brasil, que Deus ele é brasileiro. Esse grupo Globo que está controlando o sistema e as pessoas que fazem parte desse grupo, eles têm uma mente medíocre, uma filosofia de vida medíocre, de que o Brasil é um sistema capitalista, de que aqui tudo tem um preço a se pagar. Esse grupo Globo me cobrou um preço muito alto, tá? Eu fui molestado pelo pedófilo. O pedófilo era meu cunhado, tá? Eu morava com a minha irmã na época. Eu apenas era um menino com 9 anos de idade. É aí que entra o entendimento do Collor, do ex-presidente Collor. É aí que entra o entendimento do Lula com 9 dedos, tá? Eu fui molestado por eles, eu tinha 9 anos de idade, tá? Eu tinha uns 8 anos de idade, uns 9 anos de idade. Aí fui molestado por ele. Ele levantava de noite e aí fazia sexo oral, tal. Aí fez um animal, né? Fazendo sexo oral, fez um animal. Eu até os 17 anos, dos 18 anos de idade, eu era um animal. Tô sendo perseguido por esse grupo desde quando eu era um menino. Desde quando eu era um menino miserável e faminto. Fez eu passar por uma lista de pedófilos. Meu cunhado fez sexo oral, fez um animal. Passou uns 2 anos fazendo sexo oral, fez um animal. Aí daí por diante, esse grupo fez eu passar por uma lista de pedófilos. Foi Golan, foi Delmo. Não vou falar o nome dos pedófilos não. Passei por uma lista. Quase uns 20. Fiquei sem honra. Era um menino miserável e faminto, fiquei sem honra. É aí que entra o entendimento do Collor, do ex-presidente Collor de Mello, que era eu lá com 8 anos de idade ou 9 anos de idade. Tá? Eu sou precoce. Eu tenho uma ejaculação precoce por culpa disso, tá? E aí vejam só, o que foi que esse grupo Globo fez, que não era para mim estar me expondo desse jeito, mas eu tô lutando contra esse grupo igual uma não. Eu tô lutando contra esse grupo igual uma não. Esse grupo, o grupo Globo, era para ter limite do que esse grupo Globo fez, tá sem limite. Aí eu tenho que estar me expondo desse jeito, explicando tudo isso, que não era para ser assim, era para ter limite. Aí o que foi que esse grupo Globo fez? Depois de ter me cobrado um preço muito alto, depois de ter feito passar por uma lista de pedófilos. Esse grupo Globo em 2005, lá naquela cidadezinha Canavieiras, Bahia, tá? Os intelectuais do grupo Globo, que eu chamo eles de intelectual da mente retardada, esse grupo Globo foi os mentores intelectuais de formar um grupozinho. O grupo Globo, sabendo que houve um entendimento no sistema do Brasil, sabendo que eu sou o verdadeiro Messias, Deus, o povo, com todo o conhecimento que esses intelectuais do grupo Globo têm, sabendo que houve um entendimento no sistema do Brasil que Deus é brasileiro, os intelectuais do grupo Globo fez o caos através de mim. Através de mim não, que eu nunca dei chance dele fazer o caos. Ele está controlando o sistema através de mim. Escondendo isso de todas as lideranças políticas, escondendo isso, porque o que o Grupo Globo fez tem que chegar a conhecimento de todos vocês, lideranças políticas. Impacta a vida de muita gente, impacta a vida do país, o controle deles. A gente não aguenta mais esse sistema criminoso por culpa do Grupo Globo. Esse Grupo Globo me cobrou um preço muito alto, que eu acabei de explicar para vocês. Sabendo disso tudo, os intelectuais do Grupo Globo foi ser Deus. Foi ser Deus. Como é que os intelectuais do Grupo Globo fez? Naquela cidadezinha Canavieiras, Bahia, formou um grupozinho. Nesse grupozinho tem alguns empresários. Nesse grupozinho tem alguns pedófilos. O Grupo Globo formou grupos de pedófilos, tá? Naquela cidadezinha Canavieiras. Formou grupos de pedófilos. Cometendo crime contra aquelas crianças de 12 e 13 anos. Cometendo crime contra aquelas crianças de 12 e 13 anos. Formou um grupozinho. Nesse grupozinho tem alguns empresários que estão ficando rico com a prefeitura, dependendo do dinheiro da merenda escolar e do dinheiro da saúde. Não era para ser assim. Tá bem fácil de eu provar que é o Grupo Globo. Tá bem fácil de eu provar que é os intelectuais do Grupo Globo. Só é os seus assessores ir lá. Não precisa nem seus assessores ir lá. Só é seus assessores ligar para alguma autoridade, ir na prefeitura, com a CGU, fazer uma auditoria na prefeitura de Canavieiras, Una, Santa Luzia e Belmonte,
para constatar que tem um grupozinho, não é qualquer um que faz um grupozinho daquele, não é qualquer um que faz um grupozinho. É um grupozinho que tem empresários, tem algumas autoridades, está controlando os intelectuais do grupo, está controlando Canavieiras, Santa Luzia, Belmonte e Una, como se controlasse o próprio fundo da casa deles. Eles sabem quais são os vereadores que vai ganhar nas próximas eleições, eles sabem quais são os prefeitos que vai ganhar nas próximas eleições, eles estão controlando. Enquanto os intelectuais do Grupo Globo controlam aquela cidadezinha, em qual eles controlam o próprio fundo da casa dele, o Grupo Globo está controlando o sistema brasileiro, fazendo caos. Qual foi o caos que os intelectuais do Grupo Globo fez? E eu provo, e está bem fácil de eu provar para vocês. De novo vou repetir. Só é seus assessores ligar para alguma autoridade lá, ou seus assessores ir lá, porque é melhor ir lá. Ir lá para provar o que o Grupo Globo fez. Só é seus assessores ir lá na prefeitura de Canavieiras, Una, Santa Luzia e Belmonte, fazer uma auditoria na prefeitura para constatar que tem um grupozinho, para constatar que tem um grupo, que existe grupo. Só é seus assessores ir lá no hospital, na maternidade, puxar a ficha na maternidade de 2005 para ver quantas meninas dos 13 para os 14 anos deu à luz, procurar o endereço delas, fazer um exame de DNA para ficar constatado que o pai do filho dela não é o coisa. Só os seus assessores ir lá também na delegacia, puxar o boletim de ocorrência de 2005 até 2026 para ver quantas pessoas morriam em algum tipo de acidente. Os intelectuais do Grupo Globo foi ser Deus com os pedófilos, Depois eles usaram a mente maquiavélica retardada dele para dizer que eles não foi ser Deus. Para dizer que o que ele fez lá, fez para o crime correr solto. Mentira, ele foi ser Deus. O Grupo Globo, os intelectuais do Grupo Globo, tá me perseguindo desde quando eu era um menino, miserável e faminto. Fez eu passar por uma lista de pedófilo. E tá bem fácil de eu provar isso para os senhores e para as senhoras. Eles sabem que eu provo tudo isso. Que ele foi ser Deus com os pedófilos, que não era para existir. Que ele fez o caos. O senhor sabe qual foi o caos que o Grupo Globo fez? Aí formou um grupo de pedófilos cometendo crime contra aquelas crianças de 12, 13 anos, porque não foi o pedófilo Alfredo que ficou sem honra, não foi o pedófilo Leco que ficou sem honra. Tem mais pedófilo que eu não sei o nome, só sei o nome desses dois. Aí eu posso falar o nome dele para o mundo todo ouvir, eu não tô nem aí. Que não foi eles que ficou sem honra, foi eu que fiquei sem honra, tá? E aí, cometendo crime contra essas crianças de 12, 13 anos. Aí depois, eles mandam as meninas com 14 anos de idade, 15 anos de idade, 16 anos de idade, tudo pra praia e meter o biquininho na regada. Foi o caos que eles fizeram. Os intelectuais da matriz fez o caos desse jeito. Os senhores entenderam? Eu explico melhor tudo isso para os senhores quando eu chegar até os senhores para conversar com os senhores, para explicar como é que eu estou lutando contra esse grupo, tá? Eu explico melhor e eu provo para os senhores. Eu estou eu estou solicitando uma audiência, não é só com um partido político, é com todos os partidos políticos. Eu tenho que chegar em todos vocês para explicar o que o Grupo Globo fez. E eu estou aqui perguntando para o Grupo Globo. Aí os senhores vão me ajudar com entendimento. Todos os senhores vão me ajudar com entendimento. Quer dizer que o Grupo Globo fez o caos através de mim. Eu nunca dei chance desse Grupo Globo fazer o caos. Tá? Nunca dei chance dele fazer o caos. Aí eu quero perguntar para os senhores e para esse Grupo Globo, o Globo fez. Eu quero perguntar para os senhores e para esse Grupo Globo, quer dizer que agora eu vou ficar assim. Quer dizer que agora eu fico sem honra, né? Sem honra, porque me cobrou um preço muito alto, fez eu passar por uma lista de pedófilo. Vou ficar sem dignidade, e comparado aos intelectuais do Grupo Globo, eu vou ficar passando fome comparado a eles, né? Quer dizer que vai ser assim mesmo, por culpa do que o Grupo Globo fez o caos. Eu nunca dei chance desse Grupo Globo fazer o caos. Esses intelectuais, que eu estou lutando com eles, esses intelectuais do Grupo Globo, tem que ser o porta-voz do Grupo Globo, para dar explicação
para todos vocês do caos que fez. E tá bem fácil de eu provar para vocês que é o Grupo Globo, que é os intelectuais do Grupo Globo, viu? Tá bem fácil. Tá fácil demais. E eu tô lutando desse jeito, igual Manão, sendo que houve um entendimento no sistema do Brasil.